Então, nós vamos falar hoje, a professora Alessandra, ela nos convidou, né, para falarmos um pouco sobre as estratégias de caracterização e conservação de raças nativas, aplicando aí a espécie, né, das galinhas domésticas, focando na raça canela preta. É importante ressaltar que tudo que a gente vai falar aqui se aplica a qualquer raça de galinha caipira ou mesmo outras espécies de ave, né? Canela preta, ela é uma raça de galinha caipira nativa aqui do Nordeste, com bastante incidência no estado do Piauí, e possivelmente ela, originalmente, né, de forma nativa, ela possa ter em outros estados, como o Maranhão, inclusive também o Ceará. O nosso foco de trabalho desde o início tem sido o estado do Piauí. Então, daí ele como referência na produção dessa importante raça. A professora já falou, eu sou zootecnista, né, de formação, e desde a minha graduação que eu tive a oportunidade de estagiar na Embrapa Meio Norte, e desde então eu venho trabalhando sempre na área de raças nativas, né, iniciei com caprinos, né, depois fui para a área de suínos, e então fui para a área de aves, e então fiquei, né. Tive a oportunidade na Embrapa durante a graduação e recém-formada, ser consultora de um projeto da Embrapa também, e aí nisso foi 3 anos trabalhando sempre com raças nativas. E aí depois, afunilando mais esses estudos, esse conhecimento, aí eu fiz a minha pós-graduação, mestrado e doutorado, também com raças nativas, nesse caso, focando apenas as galinhas canela preta. Na nossa fala rápida de hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre o breve histórico da raça canela preta, como foi que ela foi identificada a campo, né, no quesito institucional, né, como que aconteceu a sua ampliação e a sua difusão nos dias atuais. Então, vamos falar da distribuição geográfica a nível de Brasil e de Piauí. Vamos falar das características, né, porque muita gente pensa, ouvir raça canela preta, é toda galinha que tem a cor da canela preta. Não necessariamente toda galinha que tem a cor da canela preta é da raça canela preta. Então, existe 33 características visuais, morfológicas, que definem a raça. Então, a gente vai falar rapidamente sobre elas e como que foi feito esse levantamento, né? Nós vamos falar um pouco também das características genéticas da raça. Então, finalizamos com os projetos que são executados no Piauí, projeto de fomento da raça dentro do Estado, bem como as instituições que vêm desenvolvendo trabalho, seja eles de extensão ou de pesquisa, juntamente com essa raça. Então, falando do breve histórico, a raça canela preta, institucionalmente falando, ela foi identificada pela primeira vez pelo pesquisador Marco Jacó, que vai dar aí uma palestra para vocês, né, posteriormente. O professor Marco Jacó, ele é efetivo da Embrapa Meio Norte, mas em 2008, no contexto da identificação da raça canela preta, ele não estava atuando diretamente na Embrapa Meio Norte, ele estava cedido para o governo do estado do Piauí, né? Em um projeto chamado, ele estava atuando no projeto chamado Convivência com o Semiárido. Esse projeto é um projeto que tinha recurso do FIDA, né? E um projeto da Secretaria de Educação aqui do estado do Piauí. Era a preocupação que estava acontecendo na época, né, uma situação do êxodo rural, onde a maior parte dos jovens naquela época, ao concluir a maioridade, terminar ali os seus estudos básicos, eles iam para as grandes cidades em busca de uma melhor qualidade de vida, de um rendimento financeiro. E a preocupação é que nos interiores, nas zonas rurais, estavam ficando apenas pessoas de mais idade. Então, como que ocorreria na zona rural a sucessão das atividades, né? Uma vez que os jovens eles estavam saindo do campo. Então, pensando nisso, preocupado com isso, o governo do estado desenvolveu aí esse projeto, e o professor Marco Jacó, né, doutor Marco Jacó, por ser muito experiente nessa área, ele foi convidado a fazer parte desse projeto. Então, o que ele fazia? Em todos os municípios do semiárido, a equipe do governo do estado ia nas escolas de ensino médio,
reunia os alunos ali no pátio, e o professor Marco Jacó, ele apresentava ali, através de palestra, as oportunidades que o semiárido dava para os jovens, para eles conviverem com o semiárido e ter boa qualidade de vida no seu município, ali na sua região. Ele mostrava casos de sucessos de homens, mulheres e jovens produzindo dentro do semiárido, né? A ideia era que os jovens eles pudessem se inspirar e verem a oportunidade na região deles e assim reduzir o êxodo rural. E sempre pós as palestras, o professor ele visitava quintais de alguns alunos produtores. E aí, nesse contexto, tem-se o município de Curral Novo, que é um município que fica bem no semiárido mesmo, sabe? E em Curral Novo, ele, após uma palestra, foi visitar a área de produção do senhor Basílio. E o senhor Basílio começou a mostrar os seus animais, eles tinham lá suínos, né, tinha produção de vegetais também, ele foi mostrando e tudo mais. Então, chegou na parte de aves. Quando chegou na parte das aves, as galinhas caipiras, chamou muita atenção as galinhas canela preta, né? Ele tinha um quantitativo muito grande dessas aves, né? E que chamou a atenção por ser no semiárido, né? Essa quantidade de aves. E umas aves de um porte bem robusto, muito saudáveis, né? E ativas. E então, pela quantidade, pelo porte das aves, o pesquisador começou a indagar sobre esses animais. Ele disse: seu Basílio, há quanto tempo o senhor cria esses animais? Não, eu crio desde sempre, enfim. E seu Basílio, e por que você tem essa quantidade de aves? Aí ele diz: não, porque são aves fáceis de criar, elas são boas mães, né? E aí ele foi fazendo indagações, e lá tinha algumas aves de outras tonalidades, né, de outros padrões, mas muito pouco. E aí ele disse: seu Basílio, eu estou vendo que aquela ave ali ela é diferente dessa. Aí eles: não, essa não é canela preta. A canela preta, as características da canela preta, ele foi descrevendo. O macho é assim, a fêmea é desse jeito, e o pinto, quando nasce, é dessa forma. Ele foi dando toda a descrição da raça, né? E isso encantou o pesquisador. Então, o que foi que ele fez? Registrou foto dessas galinhas, né? E colocou essas fotos nas suas apresentações, né? Porque é um caso de sucesso, né? E aí, quando ele começou, ele continuou dando as palestras, né? Então, quando ele ia nos outros municípios, que ele mostrava a foto lá das galinhas canela preta, aí o pessoal começava a dizer: ah, lá em casa também tem delas, só que aqui a gente chama elas de jacu. Aí outros diziam: ah, lá em casa também tem, só que aqui a gente chama ela de pé preto. Então, ele foi vendo que esses animais com essas características, eles eram comuns em todas as regiões ali do semiárido, né? E aí alguns relatavam: já teve, não teve mais, mas há tempo atrás, tinha demais dessas galinhas e tudo. Então, ele foi fazendo esse levantamento. E o professor, ele sempre trabalhou com estagiários, inclusive eu fui estagiária do professor Marco Jacó. E nessa época, ele tinha um estagiário que se chamava Pacelli, era da parceria que a Embrapa tinha com as escolas famílias agrícolas, e recebia os estagiários dos cursos técnico em agropecuária. Então, nesse projeto, o Pacelli viajava com o professor Marco Jacó. Então, ele acompanhou essa identificação a campo das primeiras aves, enfim. Então, Pacelli terminou o seu curso e foi trabalhar em um projeto do governo federal chamado Brasil Sem Miséria, um projeto que tinha na época. Então, ele foi acompanhar 100 famílias distribuídas em comunidades indígenas e quilombolas do município de Queimada Nova, que é um município que fica do lado do Novo. E quando ele chegou na comunidade indígena e quilombola, isso já em 2012, ele identificou um número muito grande dessas galinhas que tinha lá em Curral Novo, e ainda mais robusta, mais bonita. Então, ele logo contactou o professor Marco Jacó e disse: professor, tanto daquelas galinhas que a gente viu em Curral Novo, que tem aqui na comunidade Serra Grande, que era a comunidade indígena, né, lá de Queimada Nova. E aí, isso encantou o pesquisador Marco Jacó. Então, em 2013, ele já estava de volta na Embrapa,
tá? E aí ele disse, vamos montar um núcleo, então, de conservação desses animais. Será que são realmente uma raça? E, então, o pesquisador logo solicitou viagem, foi até Queimada Nova, a distância de Teresina, onde fica a unidade da Embrapa, até Queimada Nova, é quase 600 quilômetros, tá? Queimada Nova já fica ali na região do Araripe pernambucano, mais próximo de Petrolina, né? E então, o pesquisador foi até lá e identificou. Aí ele foi adquirindo lá dessas muitas comunidades quilombolas e indígenas. A comunidade quilombola lá, a comunidade Tapuio, era a que tinha uma maior quantidade também dessas aves. Todas as famílias quilombolas tinham as galinhas canela preta lá, né? E aí ele foi adquirindo matrizes, reprodutores dessas comunidades. Aí uma cidade do lado chamada São João do Piauí, comunidades quilombolas também, foi vendo que tinham essas galinhas, né? E aí ele foi adquirindo de São João do Piauí, depois em Santo Inácio, e vários municípios do semiárido, e montou um núcleo de conservação em Teresina. A proposta era verificar se os filhos eles tinham as características do pai, para ver se realmente, fenotipicamente, né, visualmente, tratava-se realmente de uma raça, tá? E aí ele montou esse núcleo de multiplicação e conservação, e os filhos, eles mantinham as características fidedignas dos pais, né? Então, ele foi vendo que realmente tratava de uma raça. Nessa época, eu, Débora, já estava estagiando na Embrapa, e acompanhei esse projeto, né, de conservação da raça canela preta. E foi se vendo que realmente se tratava de uma raça. E aí de onde veio a necessidade de estudos que comprovasse cientificamente que canela preta é uma raça, porque o produtor já descreveu como raça, o núcleo de multiplicação e conservação indicava, mostrava que realmente era uma raça, mas para a gente chamar de raça, a gente precisa comprovar cientificamente, tá? Então, surgiu a ideia de se fazer as primeiras pesquisas com a raça canela preta no ano de 2014. Mas, paralelo a essas pesquisas, eram feitos, o pesquisador, a partir do núcleo de multiplicação, ele já fazia a reintrodução dessa raça em suas localidades de origem, nas comunidades lá do semiárido, né? E também ele passou a introduzir em comunidades de assentamentos do INCRA, assentamentos da reforma agrária, né? Os agricultores familiares, né, eles são os guardiões dessa raça, porque as galinhas canela preta, a gente vai ver nos estudos posteriormente, vou mostrar a vocês, que as galinhas canela pretas, elas estão aqui no Piauí desde o advento da colonização, então elas estão aí há 2 séculos, né? E quem sustentou essas galinhas? Quem são os guardiões? Por que esse material genético não foi perdido? Porque nós tínhamos comunidades tradicionais que conservaram essa genética. Para vocês terem ideia, Queimada Nova, aqui no Piauí, até os dias de hoje, 2025, não se tem água encanada no município, né? Então, você imagina viver, eu acho que não é muito difícil de algumas regiões também de Ceará, então você imagina viver em uma região que não se tem água nas torneiras, né? São os carro-pipas que abastecem a cidade. E também é uma cidade que ela é isolada geograficamente. O acesso à Queimada Nova, você vai à Queimada Nova só se você tiver negócio lá, porque não é de fácil acesso, né? E aí, então, é uma cidade que é isolada geograficamente, ela é isolada economicamente, né? E socioeconômica. É uma cidade isolada, nesses sentidos. Mas isso favoreceu as nossas raças nativas, porque há tempos atrás, e nos dias atuais, mas vamos relatar décadas atrás, se teve vários projetos do governo federal e também do governo estadual e também alguns municipais até, mas sobretudo federal e estadual, né? Que introduzia linhagens especializadas nas áreas dos pequenos produtores. Foi quando surgiu ali o pool dos caipirões, né? É uma galinha, os produtores pensavam que era uma galinha caipira grande, por isso o nome caipirão, né? Mas não, é um material genético totalmente diferente do que eles sempre criaram, mas eles não sabiam disso, né? Então, receberam de bom grado esses projetos, certo?
Mas esses projetos não chegaram até Queimada Nova. E isso favoreceu a raça, mantendo ela lá de sua forma nativa, pura, né, nessas regiões, como a exemplo Queimada Nova. E a partir dessa unidade de multiplicação montada em Teresina e de conservação da raça, o pesquisador Marco Jacó, ele desenvolveu, ampliou a difusão desses animais através da economia solidária. Economia solidária é uma proposta utilizada bastante no sistema de produção agroecológico. Então, o que a economia solidária se baseia? Dentro da raça canela preta, como funcionou? O produtor, região onde se teve a raça canela preta, historicamente, né, ele já tinha feito levantamento e sabia que lá já teve canela preta, ou tinha em pequena quantidade, enfim, produtores de referência recebiam 20 a 25 pintinhos da raça canela preta. Quando esses pintinhos chegavam à fase adulta, que é com 6 meses de idade, e dava aí suas primeiras crias, né, sua progênie, ele devolvia essa mesma quantidade que ele recebeu para o projeto. E assim o projeto já passava para outro produtor. E assim o projeto crescia em rede, né? Por isso que é chamado de economia solidária. E aqui na imagem, nessa primeira imagem, é no assentamento Resistência Camponesa, que é o assentamento que eu resido hoje. Os meus pais, eles são produtores rurais, são assentados da reforma agrária, né? E, obviamente, que um dos locais que a gente introduziu o projeto foi aqui no assentamento, e hoje meus pais iniciaram, né, a criação da raça canela preta, e hoje eu coordeno essa criação aqui no criatório e no assentamento. Então, essa primeira imagem é meu pai, né, esse de camisa vermelha aqui, e esses outros dois, né, senhora e esse outro senhor, são produtores aqui do assentamento. Essa é a primeira imagem da primeira introdução aqui dentro do assentamento. Aí nós temos aqui essa segunda imagem, que já é o Instituto Federal do Piauí, introduzindo a raça na região norte do estado, tá? Essa aqui é a cidade de região de Piripiri, aqui na região norte do Piauí. E aqui, dentro da difusão, né, do projeto, a Secretaria de Agricultura do município de Cajazeira, Piauí, é semiárido, né, abraçou também o projeto e fez a difusão da raça lá junto aos pequenos criadores, né. Então, a gente vê aqui o projeto direto nas comunidades, nessa segunda imagem já é o Instituto Federal fazendo a difusão, nessa terceira imagem já é a Secretaria de Agricultura fazendo a difusão. Então, a gente escolheu essas três imagens para mostrar que instituições diferentes, iniciativas diferentes, começaram a fazer a difusão da raça, né? Dentro dessa perspectiva da economia solidária. E isso fez o projeto crescer em rede, né? Mas, diante dessas observações feitas a campo, né, que tudo tendenciava, que mostra que a canela preta, né, historicamente falando e visualmente falando, tratava-se de uma raça, a gente precisava fazer essa comprovação cientificamente. Então, veio aí as primeiras pesquisas com a raça canela preta, e a Universidade Federal do Vale, do Jequitinhonha e Mucuri, na unidade de Diamantina, foi a primeira instituição do Brasil a realizar uma pesquisa científica com a raça canela preta. E isso iniciou no ano de 2014, tá? Então, essa instituição, ela desenvolveu esse projeto de pesquisa. Esse projeto ele foi a minha proposta de mestrado, onde a gente caracterizou a raça canela preta, fizemos a caracterização fenotípica, que é a caracterização visual e morfológica, né? Aquilo que você consegue ver e mensurar. Então, a caracterização fenotípica. E também fizemos a caracterização genética. Essa caracterização fenotípica ela foi publicada nessa revista, né, Arquivo de Zootecnia, que é uma revista internacional especializada apenas em publicações de raças nativas de todo o mundo, tá? E
nós avaliamos 33 características para definir o padrão fenotípico da raça canela preta. E também foi tirado, né, a amostra de sangue das galinhas canela preta para fazer extração do DNA e fazer análise genética, porque a campo, visualmente, a gente viu que realmente canela preta tinha um padrão de ser ali uma única raça, mas será se geneticamente ela era uma única raça? Então, esses trabalhos ele foi feito aí em paralelo. Foi amostrados animais de núcleo de conservação aqui de Teresina, animais de Queimada Nova e animais do município de Oeiras, que é uma cidade considerada, né, coração do semiárido, que tem bastante incidência da raça canela preta lá também. Então, foram amostrados animais nesse raio aí de quase 600 quilômetros, pegando amostras em várias populações dentro desses municípios, tá? E o trabalho, a gente utilizou o marcador molecular microsatélite, utilizamos para fazer esse estudo de diversidade genética 12 regiões do genoma dessas aves, 12 microsatélites, e o resultado mostrou que a canela preta, né, as galinhas canela preta de Oeiras, Teresina e Queimada Nova tinha um padrão genético único, então tratava-se realmente de uma única raça, tá? E aí, esse trabalho também foi publicado na revista Pesquisa Agropecuária Brasileira, que é a revista da Embrapa. E aí, essas foram as primeiras publicações da raça. E aí, eu falei para vocês, né, do padrão da raça canela preta, mas qual é realmente esse padrão? São 33 características. Eu vou tentar resumir. A canela preta, ela tem o que nós chamamos de dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? Os machos, eles são diferentes das fêmeas, tá? Então, essa é uma característica primitiva, que faz alusão que o grupo genético ele é primitivo, quando o macho é muito diferente da fêmea. Quando a gente fala da raça canela preta, as distinções elas se dão em quase todas as características. Os machos eles têm tamanho, pesos e plumagem diferente das fêmeas. Eu vou apresentar aqui para vocês começando. Nós temos esse macho, como vocês podem ver aqui na imagem, né, nós temos o macho, esse é chamado de um macho avermelhado. Plumagem, variedade avermelhada. E aí, o que é preconizado? A região peitoral toda preta, as extremidades da coxa, da asa e da cauda toda preta, e a região dorsal é colorida. E esse colorido é vermelho, por isso que é chamado de avermelhado. E esse colorido, ele vem aqui também para a região do pescoço, mas encerra o colorido no início do peitoral. E a crista é rudimentar, a barbela é curta, o bico é preto, os olhos, eles são escuros, a canela é 100% preta. Então, essas são, resumidamente, as principais características. Obviamente que nós pegamos outras características, como envergadura, circunferência torácica, diâmetro da canela, comprimento do dedo, altura, pegamos várias outras características, mas, resumidamente, você olha para o animal, você já identifica se é canela preta com essas que eu tenho falado. A canela preta, ela também tem uma outra variedade quando a gente fala de macho, que é o prateado. E aí, quando a gente fala de prateado, nós temos o prateado amarelado e nós temos o prateado esbranquiçado. Você vê aqui nessa imagem, é o prateado amarelado, certo? Então, as mesmas características do avermelhado. Peito preto, extremidades pretas, crista curta, crista rudimentar, barbela curta, canela preta, só vai mudar o colorido, que é a região que é colorida, que no caso do macho vai ser prateado amarelado. E nós temos o prateado esbranquiçado, bem parecido com o amarelado, só que a plumagem ela já é bem mais branca, por isso que é chamado esbranquiçado. Tem as mesmas características do demais. E nós temos, dentro da raça canela preta, a variedade pescoço pelado, né?
A canela preta, ela é uma raça de produção mista, ou seja, ela deve ser criada para a produção de ovos e para a produção de carne, em paralelo. Aí você diz, Débora, só para a produção de ovos é recomendada? Não. Débora, só para a produção de carne é recomendada? Não. O nosso foco aqui, na nossa conversa de hoje, é falar mais dos projetos de conservação, né? Não da questão produtiva necessariamente da raça. Mas, de informação, é importante deixar ressaltado, é que é produção mista. Ela não é especializada em ovos, nem é especializada em carne. E ela se dá bem na produção de ovos, ela se dá bem na produção de carne. E, quando a gente fala de produção de carne, a variedade mais que tem o maior desenvolvimento de carcaça é a pescoço pelado, tá? Esses animais, eles têm um peso muito superior quando comparado às outras variedades que têm plumagem completa. A pescoço pelado, elas têm as mesmas variedades, estamos falando de machos, né? Eles têm as mesmas variedades que se tem as plumagens que eu apresentei anteriormente, tá? A diferença é que uma região do pescoço não tem pena, certo? É basicamente essa. Aí você diz, Débora, mas aí não é uma raça? E que tanto de variedade é essa? Exatamente, aqui é uma raça, não é uma linhagem. Linhagem é que tende a ser tudo branco, tudo vermelho, tudo amarelo, mas quando a gente fala raça, raça é uma diversidade. Dentro da raça, nós temos uma diversidade, é como você imaginar nós brasileiros, nós somos a raça brasileira, nacionalidade brasileira, mas nós temos brasileiro alto, baixo, magro, branco, amarelo, pardo, negro, cabelo cacheado, cabelo liso, olhos claros, olhos escuros, e tudo são brasileiros, certo? Diversidade genética. Então, quando a gente fala de raça nativa, nós temos que entender que nós estamos falando de um grupo genético que tende a ter diversidade genética. E aí a raça canela preta não é diferente, por isso que ela tem aí essas muitas variedades. Mas é importante ressaltar que existem outras raças de galinha caipiras até nativas que têm a cor da canela preta. A exemplo, na Bahia tem uma raça, não sei se vocês já chegaram a conhecer, que é a raça caneluda do Catolé. Ela tem a cor da canela escura, parece até com a canela preta, né? Assim, rapidamente olhando. Mas é uma raça diferente. Aqui no Piauí, Maranhão, tem a raça chamada Caracutá, que ela também tem a cor da canela preta e a plumagem dela é escura também, assim como a canela preta, mais escura, mas difere a conformação do corpo. A Caracutá são animais caneludos, bem caneludos. Então, tem essa questão de plumagem, mas tem a formação corporal também que a gente avalia. E como eu falei para vocês anteriormente, são 33 características morfológicas, né, que definem a raça canela preta. Então, eu apresentei aqui o padrão de machos, e como eu falei anteriormente, as fêmeas, elas têm uma plumagem totalmente diferente do macho. Nenhuma plumagem que eu tenho na fêmea, eu vou ter em macho, e nenhuma de macho na fêmea, vice-versa, obviamente. Então, a primeira variedade de fêmeas que nós temos é essa daqui, que eu estou mostrando aqui no cursor, que é a fêmea variedade dourada, que em algumas regiões é conhecida como jacu, né? Por que ela é conhecida como jacu? Porque ela tem essa similaridade com a ave silvestre chamada jacu, certo? E essa similaridade, ela se dá, né, na plumagem, como vocês podem observar, mas, pasmem, na carne também. Tá? A carne das aves canela preta, naturalmente, ela é um pouco mais escura, quando comparado às aves caipiras, né, de raças nativas de outras raças, né? E aí, essa tonalidade mais escura acaba que influencia nas características organolépticas dessas aves. Então, tem um sabor mais concentrado. Geralmente, turistas, essa semana mesmo, nós recebemos um aqui no criatório, e quando ele comeu a carne, foi de um macho, né? Ele disse, nossa, lembra sabor de caça, né? Então, realmente, tem algumas variedades que a carne ela vai ser um pouco mais escura e vai lembrar o sabor de caça. E é por isso que essa raça ela foi conservada nas comunidades tradicionais, né? Os indígenas, eles tradicionalmente vivem de caça, então eles já têm o paladar aguçado e apropriado, né, para comidas de sabor mais concentrado, né? E, igualmente,
as comunidades quilombolas, né? Pela questão histórica, a gente sabe que, historicamente, os quilombolas, eles não comiam as melhores carnes, eles comiam as carnes que não eram consideradas nobres. E daí, os nossos pratos típicos que nós temos hoje no Nordeste, elas são origens africanas, em virtude dessa questão cultural, do acesso de comida que eles tinham, eram as carnes menos nobres, daí onde vem as paneladas, onde vem a feijoada, que é gostosa e tudo mais, mas a origem africana. Então, tem um sabor mais forte, um sabor mais concentrado, né? Mão de vaca, enfim. E essas aves, elas se preservaram nessas comunidades tradicionalmente por justamente ter esse sabor diferenciado, né? E aí, voltando para a plumagem, nós temos a dourada, também conhecida como jacu. E aí, esse dourado, ele pode se concentrar apenas na região do pescoço, ela pode se concentrar na região do pescoço e na região peitoral, como também ela pode ter esse dourado em toda a plumagem. Então, existe variedade dentro dessa variedade dourada, né? Pelo menos aí 3 tipos de plumagem de dourada. Então, a diversidade de plumagem também é grande. E aqui nós temos, nessa segunda imagem, que eu passo o cursor, a variedade prateada. Aí você diz, oxente, Débora, mas você não disse que não tem a mesma plumagem de macho e fêmea, você apresentou o macho prateado. Ela é prateada, mas não é o mesmo prateado dos machos, tá? Observem aqui como é esse prateado. O prateado dela se concentra na região do pescoço, pode se estender à região peitoral, pode se estender ao corpo todo. E essa divisão do prateado e essa tonalidade de prateado não existe macho, tá? Então, ela é exclusiva de fêmeas, tá? E nós temos essa terceira variedade, que é a preta, que não tem muito o que falar, é uma galinha toda preta, tá? E que interessante, nós temos fêmeas toda preta, mas nós não temos machos todo preto, tá? E uma característica de fêmea que deve se ressaltar é a questão da crista. A maioria das fêmeas, elas têm crista muito pequenas ou até mesmo inexistentes. E isso mostra, né, a primitividade dessa raça. Porque quanto maior crista, mais melhorada e tendencial essas aves são. E quanto menor, mais primitiva. Então, mostra que são animais conservados. E o interessante, uma vez que a gente está falando de fêmeas, quando eu comecei a trabalhar com a raça canela preta, em 2014, a gente montou um núcleo aqui para minha mãe, né? E ela ficava assim, abismada que essas galinhas colocavam ovos, não cantavam, de jeito nenhum. Então, elas eram muito silenciosas. E essa característica desse silêncio é uma característica de primitividade. Eram galinhas que foram trazidas lá dos quilombos, das comunidades indígenas, e lá eles não têm instalação. Os animais eles são criados dormindo em árvores, de sistema bem tradicional. Eles põem nos matos e vêm com os pintinhos. Então, o animal, para se manter na natureza, ele tem que aprender a se defender. Então, a galinha ela não vai cantar na natureza, porque se ela cantar, ela está dizendo para o predador, eu acabei de botar um ovo, vem comer. Então, ela já sabendo disso, que se ela cantasse, o predador ia atrás do ovo dela, ela desenvolveu o hábito de ficar silenciosa. Então, elas colocavam os ovos e não cantavam. Mas com o tempo, né, na criação, fornecendo ali o alimento para as aves, e ela foi adquirindo confiança, hoje elas já cantam. Não tanto como outras aves, né? Mas hoje elas já cantam, tá? E aqui embaixo, eu mostro aqui para vocês também, essa quarta imagem, de um grupo de aves, canela preta, todas fêmeas aqui, pescoço pelado. Tem as mesmas plumagens, características das variedades anterior mencionadas, só que tem a região do pescoço que ela é sem plumagem, tá? E essa é a diversidade genética que nós temos da raça canela preta, isso falando tão somente em plumagens. E tudo isso foi comprovado cientificamente publicado.
As aves canela preta, como vocês veem aí na imagem, ela tem ovos multicolores, né? São ovos coloridos. Então, nós temos ovos azuis, nós temos ovos verdes, nós temos ovos marrons e ovos amarelos. E suas variedades de tonalidades, porque tem ovo verde mais intenso, aí tem um verde mais claro. Então, as cores azuis, verdes, marrons, amarelos e variedade de tonalidades dentro dessas cores. Importante ressaltar que para a raça canela preta não existe ovos brancos, nunca existiu, tá? E aí, isso é explicado porque são animais nativos que o tronco formador desses animais são animais nativos ali da natureza mesmo. Então, se você imaginar que apesar da galinha não cantar para não chamar a atenção do predador, ainda assim o predador achava os ovos dela, então, num contexto de natureza, você imaginar no período chuvoso, as galinhas colocavam lá os ovos. Os ninhos delas, que é nas matas, né? Seriam o quê? Seriam ninhos com folhas verdes, porque o período é chuvoso. Então, quais ovos estariam camuflados no período de chuva? Seriam os ovos azuis e verdes. Então, nessa estação do ano, as aves, os pintinhos, né, eles nasceriam mais, a probabilidade deles nascer mais de ovos azuis e verdes, porque são os que seriam mais camuflados. Os ovos já marrons e amarelos já chamariam mais atenção, seriam predados nesse período. E aí, quando você vai para o período seco, as folhagens, né, elas já são marrons, né? Elas já são meio acinzentadas. Então, as cores de ovos que estariam mais camuflados seriam os ovos amarelos e os marrons. E os ovos verdes e azuis chamariam mais atenção. Então, as aves que seriam proliferadas de forma natural, né, obviamente, no período seco, seriam as oriundas de ovos marrons e ovos amarelos. Mas quando você pensa em ovos brancos, tanto no inverno, se eu tiver um ovo branco, ele vai se destacar do verde. Então, ele vai ser facilmente predado. E quando eu vou para a estação seca, na folhagem marrom e cinza, o ovo branco também vai se destacar. Então, talvez por isso que para a raça canela preta não se proliferou, né, os ovos brancos. Porque a gente tem que pensar como foi que surgiu essa raça. Esses animais, eles foram introduzidos no Brasil no advento da colonização, né? Aqui eles foram soltos em quintais e fazendas, né? Houve esse cruzamento aleatório e a própria natureza selecionou os animais mais resistentes. E quando a gente fala de seleção, envolve todo o contexto. Aqueles animais que conseguiam, né, fazer conversão e sobreviver com as pastagens nativas que nós tínhamos aqui, porque naquela época não existia o hábito de se colocar ração, de se colocar comida para animais, para as aves, a exemplos. Elas que iam atrás das suas comidas, que eram as pastagens nativas, os insetos, né? E também elas eram a busca pela sobrevivência. Aqui conseguiam, né, se sobressair dos predadores, tá? E isso mostra até também por que dessa plumagem, porque aqui não tem galinha branca, porque galinha branca chama muita atenção dos predadores. As escuras, elas se camuflam. As aves, a maior parte dos predadores dessas aves são de hábitos noturnos. Então, uma galinha escura numa árvore, dormindo em uma árvore, ela é camuflada dos predadores. Mas uma ave branca se destaca longe, mesmo no escuro, né? E aí se explica, quando você vai ver também sobre outros suínos, a exemplo, aquele que vocês estejam vendo sobre isso, a maior parte das plumagens dos suínos nativos é preto, né? Então, assim, tudo tem uma razão. A natureza, ela é perfeita, ela é bela, né? E essa questão da área de raças nativas é um mundo, né, que a gente tem aí que estudar e se aprofundar. E a cada vez que a gente vai estudando, a gente vai ficando mais encantados, né? E vendo, né, o quanto que a gente precisa aprender, o quanto que a gente sabe tão pouco, né? Mas esse é o encanto da vida. Então, uma outra característica, a gente está falando de um sistema de produção né, agroecológico. Então, quando a gente fala, eu já até mencionei mais no início, quando a gente fala de sistema de produção agroecológico e voltado na área de avicultura caipira,
a gente está falando de sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está dizendo o quê? Que todo o sistema de produção, no caso aqui, especificamente de aves, ele deve ser sustentado de acordo com a realidade daquela comunidade. Então, desde a alimentação, né, como também ao grupo genético. Sustentabilidade está relacionado o produtor conseguir fazer todo o ciclo de produção dentro da sua realidade de comunidade, absorvendo, buscando do mercado externo o mínimo possível, tá? E a canela preta, ela é uma raça que se adequa a essa realidade do sistema sustentável no quesito de que é um animal que reproduz. Ou seja, o produtor ele vai adquirir ali o pintinho e vai crescer, chegar à fase adulta, e ele vai poder tirar as próximas gerações, seus próximos pintinhos, suas próximas matrizes e reprodutores dentro do seu quintal. Ele não precisa estar comprando pintinhos de um dia nas casas agropecuárias, deixando ele aí dependente do agronegócio. Porque as linhagens especializadas que são vendidas nas casas agropecuárias, elas são híbridas. O que é híbridas? Elas não reproduzem. Tá? E tá tudo bem. E não tem que reproduzir mesmo, não, porque foi uma empresa que desenvolveu aquela linhagem. Ela passou anos para desenvolver aquela tecnologia, uma galinha de alta produção de ovos e um animal que chega com pouco tempo a 3, 4 quilos. Então, ela tem que patentear essa tecnologia. E por ser patenteada, não se pode multiplicar nos quintais, por isso que se vem híbrido. Mas é uma tecnologia que não se adequa à realidade da agricultura familiar. Porque a gente tem que pensar em uma tecnologia que seja sustentável. Então, se ele fica dependente de comprar sempre os pintinhos de um dia na casa agropecuária, isso infringe essa premissa da sustentabilidade, certo? E a canela preta não é diferente. Ela, no quesito reprodutivo, ela é sustentável, porque o produtor ele consegue reproduzir e até mesmo vender os pintinhos dessa raça. E os animais, eles têm um vigor muito elevado. São animais nativos, né? Que vivem na natureza. Então, esses animais, quanto mais nativos, mais vigorosos esses animais são. E não é difícil esse entendimento, tá? É como você imaginar a geração, é como você imaginar uma geração dos nossos avós, bisavós, a nossa geração de avós e bisavós, eles tinham o quê? 15, 20 filhos. A minha avó mesmo teve 14 filhos, a minha mãe já teve 6. Aí a geração mais moderna, os meus irmãos têm 1, no máximo 2, eu mesmo não tenho nenhum, entendeu? Então, o que a gente acontece? O que a gente observa? Que as novas gerações, elas estão reduzindo essa produção de filhos. E tem vários fatores que estão envolvidos nisso, mas tem fatores hormonais também. Outrora, os nossos avós e bisavós, eles viviam da roça, capinando, botando força, viviam no braçal. E o que é que o braçal favorece? A produção de hormônios. Hoje, testosterona. E o que é que a testosterona faz? Faz a pessoa ter tanto homem quanto mulher, embora a mulher produza pouco, né? Faz você ter mais energia, mais disposição. Tanto disposição para trabalhar, como disposição para reproduzir, né? E nos animais não é diferente. Esses animais, eles vivem no campo, né? Eles vivem procurando seu alimento, andando, exercitando. Então, são animais que naturalmente vão produzir mais hormônios. E aí isso é o que justifica também eles andarem bastante, essa questão da energia que eles têm. E então, quando a gente fala das linhagens especializadas, elas não são animais tão vigorosos. E quanto mais eu prindo os animais, mais eu coloco ração para eles, menos disposição para reproduzir eles têm. Porque o animal ele precisa se exercitar. É como, não sei se algum de vocês já teve essa experiência, teve algum problema hormonal,
E aí o médico diz, olha, você tem que praticar atividade física para estimular o teu corpo a produzir hormônio de forma natural. O ato de você colocar força, né, vai estimular vários neurotransmissores que vai produzir hormônios, né? Então, nos animais não é diferente também. Então, se eu deixo ele com comportamento natural, eles vão reproduzir mais. E se eu confino, coloco dentro de uma instalação, mesmo colocando ração de alta qualidade, eles vão desenvolver carcaça, mas vão reproduzir menos, tá? E aí, esse é um gargalo da criação da galinha caipira para quem quer produzir de uma forma mais empresarial e competitiva, porque são animais que não aceitam confinamento. Eles é assim, quanto mais rústico o sistema de produção, mais espaço, mais natureza, mais pastagem nativa eles têm acesso, mais saudáveis e mais eles reproduzem. Quanto menos espaço, menos saudável, menos reproduz. Enfim, mas é um grupo genético que tem sido produzido muito aqui dentro do estado do Piauí, disseminado de uma forma bem competitiva. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês nesse slide é aqui do meu criatório, tá? Minha criatória é um criatório pequeno, mas a gente foca na produção de pintos, né? Venda de pintos para quem quer multiplicar a raça. Então, a gente trabalha com seleção genética e vende o que se tem melhor representando a raça. Mas é um mercado que a gente chama hoje que está reprimido. Existe uma demanda muito grande pelos pintos, mas não tem produtores suficientes, tá? Então, a gente vê o potencial que tem as nossas raças nativas. O que nós fizemos com a canela preta foi estudos científicos e promoção dela, junto às mídias e tudo mais. E aí a gente viu os produtores absorvendo e também investidores absorvendo aí a raça, apostando na raça, a ponto de os matrizeiros que nós temos hoje da raça não dar conta de atender as demandas que chegam. Para vocês terem ideia, a minha produção a gente pode dizer que junho já encerrou, né? Aí julho, agosto já está vendida. E eu não faço reserva para setembro, porque eu acho que ainda está longe, só no partir do próximo mês que eu vou fazer. Mas, assim, existe uma procura muito grande por esses animais. Então, eu estou contando a experiência da canela preta, mas existem várias outras raças nativas aqui no Piauí, várias outras raças nativas no Nordeste e no Brasil. Então, trabalhos como esse, a gente tem que fazer com as outras raças, porque demanda para consumir, para produzir, tem. A gente só tem que investir como profissionais, né? E estão fazendo curso, futuros profissionais que atuarão diretamente nas instituições, né, no campo, na assistência técnica, acreditar no potencial das raças nativas, porque elas são os diferenciais que tem hoje, né? Nós temos hoje. E aí, citando o exemplo, a vantagem de uma raça nativa no sistema de produção da agricultura familiar e, sobretudo, no agroecológico, vislumbrando essa questão de sustentabilidade, é que você, de um único grupo genético, no caso a canela preta, aqui eu exploro pelo menos 4 produtos dele. Então, eu vendo ovos galados, como vocês veem aqui na imagem, ovos galados para consumo. Aliás, ovos galados para consumo, não. Ovos caipira, né, para consumo. Eu vendo a galinha abatida, como vocês podem ver, aí tem a embalagem de 30 ovos e tem a embalagem de uma dúzia, né? Nós vendemos também os reprodutores, para quem quer melhorar a genética do seu plantel. E o nosso carro forte é os pintinhos com 15 dias de idade já vacinados. Mas também, esporadicamente, não é o meu carro forte, mas eu vendo ovos galados também, para quem quer botar na sua própria chocadeira, ou mesmo na galinha para nascer, tá? E muito esporadicamente eu vendo também matrizes, mas é raro, tá? Então, assim, é um único grupo genético, mas eu tenho N produtos. E aí, a gente vai de novo para linhagens especializadas. Agricultura familiar, vou botar um agricultor familiar para produzir com uma galinha de alta produção de ovos. Ele só vai ter ovos para consumo, para vender. Ele não vai ter outro produto. E aqui não, aqui eu tenho diversidade de produto com o mesmo grupo genético. Se eu tenho 100 galinhas, das 100 galinhas, eu posso estar tirando todos esses produtos aqui. Então, eu vou ter múltiplas fontes de renda, e a gente tem que ver também a sazonalidade de cada tipo de produto. A exemplo, o pinto,
Os pintos, ele tem uma sazonalidade. A alta procura de pintos é de maio a dezembro. Aí você tem que fazer dinheiro nesse tempo aí, porque de janeiro até final de abril é muita chuva, né? E aí os produtores não têm interesse, né? Tem gente que não tem experiência também, e de produzir pintos no período chuvoso, que a mortalidade é grande, né? Então, a procura de pintos nessa época reduz muito. Então, não dá para ganhar dinheiro em período chuvoso com venda de pintos, certo? Mas, em contrapartida, nessa época aí, é a época das festividades, da Semana Santa. Então, já se tem uma procura muito grande pelos ovos e pela galinha batida também, certo? Então, é importante essa expertise na gestão de uma produção comercial, né, de um produto oriundo de uma raça nativa, né, que é diferente a programação e a gestão zootécnica quando eu falo de linhagem, tá? Enfim, mas veja aí múltiplas fontes de renda e entrada, né, de renda semanal. E aí, onde é que está essa raça hoje? A raça canela preta, esse que vocês podem ver é o mapa do Piauí, tá? E aí ela está distribuída de norte a sul, dentro de todo o estado do Piauí. Todos esses pontinhos verdes são municípios. Hoje são 51 municípios acompanhados pelo projeto, com produtores de referência. Claro que tem outros produtores, mas aqui a gente está citando o que a gente acompanha pelo projeto Produtores do Futuro, tá? Então, vejam, bem distribuído dentro do estado, o que mostra que é uma raça, né, que se adequa bem às nossas realidades, né, de condições edafoclimáticas. E no Brasil, acompanhada pela gente, a gente sabe que tem outros estados que têm, sim, a raça, mas, assim, que nós podemos referenciar, passar contatos, a exemplo, né, nós temos aqui 10 estados. Nós temos o estado do Piauí, com vários produtores comerciais. Nós temos o estado do Maranhão, com alguns produtores comerciais. Nós temos o estado da Bahia, que já tem vários produtores comerciais da raça também. Nós temos o estado aí de vocês, né, o Ceará, tem uns 2 produtores aí da raça. Nós temos o estado de Pernambuco, já com produtores comerciais também. Temos São Paulo, 2 produtores da raça. Temos também em Minas Gerais. Temos em Roraima, tá? E como eu falei, que a gente sabe, mas na prática a gente sabe que já tem outros estados, aí como a Paraíba, né, Rio Grande do Norte, que já tem a raça canela preta, Alagoas também, enfim. Mas um grupo genético que está tendo aí bastante aceitação entre os produtores e entre os investidores, né, colecionadores também, que têm investido na raça canela preta. E as pesquisas foram crescendo. Eu mostrei para vocês anteriormente a pesquisa realizada pela Universidade Federal de Diamantina, com a caracterização fenotípica e com a caracterização genética. E aí foi dito, o trabalho lá mostra, que realmente as galinhas de Teresina, Oeiras e Queimada Nova trata-se de um único grupo genético, uma raça, um grupo genético conservado, né? Então, a gente viu sim que a canela preta é uma raça, mas quem me garante que ela é brasileira, né? Será que não existe canela preta em outro lugar do mundo? A exemplo de Portugal, que foi quem colonizou o Brasil. Aí, pensando nisso, a Universidade Federal do Piauí, esse foi o tema da minha tese de doutorado, em parceria com a Universidade de Córdoba, na Espanha, e em parceria com o Instituto de Investigação Agrária de Portugal, realizou um estudo genético de uma envergadura bem maior, para sondarmos, né, traçarmos a possível origem genética da raça canela preta. Então, a gente comparou as galinhas canela preta com as aves de todas as raças nativas de Portugal, com 9 raças nativas da Espanha, e ainda comparamos também com grupos genéticos do norte da África, com galinhas do Chile, né, com linhagens comerciais, as principais linhagens comerciais que são utilizadas no Brasil, e comparamos também com 2 outras raças nativas aqui do Brasil, que é a caneluda do Catoré e a peloco, que são da Bahia, né? E vocês podem ver aqui nessa imagem, bastante colorido, cada cor simboliza um grupo genético,
tá? Nós utilizamos aqui 30 marcadores microsatélites, ou seja, 30 regiões diferentes do genoma dessas aves, tá? E aí fizemos esse teste genético, seria mais ou menos, assim, empiricamente falando, né? Seria como se fosse teste de paternidade, tá? Avaliando 30 regiões do genoma. E aí, vejam, a canela preta, ela eu vou passar o cursor aqui em cima, ela é essa primeira coluna aqui, ó, que é um amarelo, né, bem queimado, bem fechado, sabe? E o que esse resultado, resumidamente, me disse? Que as galinhas canela preta, esse amarelo aqui, ó, intenso, predominante na canela preta, não tem em nenhum outro lugar aqui, ó. Aqui todos são colunas, né? Ela não compartilha essa cor dela com ninguém. O que isso quer dizer? Que a canela preta ela tem uma composição genética exclusiva dela, exclusiva de Brasil. A ideia nossa era traçar a possível origem delas, né? Será se veio de Portugal? De qual raça? Será se veio da Espanha? De qual raça? Será se veio do norte da África? Não, ela tem uma composição genética exclusiva dela. A gente não fez um estudo mais profundo, né? O que a gente pode dizer a partir desse estudo ela tem uma composição genética exclusiva do Brasil, não compartilha com nenhuma outra raça, não dessas que a gente pesquisou, certo? E veja, nem com as raças brasileiras. Aqui, as duas próximas colunas, vocês veem aqui, é a caneluda do Catoré e a peloco, que é esse azul claro. Observe que a caneluda do catolé e a peloco, elas compartilham combinações genéticas, elas têm quase que a mesma composição genética. E isso é esperado porque são animais tudo da região do catolé, lá da Bahia. Então, é normal que se compartilhe essas informações genéticas. Mas está aqui do lado da canela preta, e a canela preta, elas não pegam nada de canela preta, e nem a canela preta nada delas, que são raças brasileiras, né? É como se elas fossem muito distantes geneticamente, né? E o estudo nos intrigou esses resultados, né? Então a gente disse, então qual é a raça menos distante da raça canela preta? E aí os animais menos distantes da raça canela preta são os do norte da África, né? E aí isso denota que um parente distante que pode ter contribuído para a formação da canela preta são os animais, né, que os colonizadores portugueses, quando eles vieram para colonizar o Brasil, eles antes, com suas embarcações, passavam lá, né, na região justamente do norte da África, ali na Algávia, e ali eles traziam os nativos daquela região. Entende-se que nas embarcações eles não traziam só os povos nativos africanos para o Brasil, eles traziam os animais deles também. Esses estudos genéticos mostram também para outras raças, para outras espécies, quer se dizer, como bovino, caprinos, que têm origem genética de animais africanos. E a relação histórica que a gente tem é que seja, né, embora os relatos, né, das embarcações não cita que eles traziam animais, acredita sim que eles traziam, porque tem animais da região do norte da África aqui no Brasil, tá? E aí, no caso da canela preta, é o menos distante, seria tipo uma prima da raça canela preta, seriam os animais do norte da África, tá? E aí isso mostrou, esse trabalho, né, nessa envergadura, mostrou que canela preta ela não é só uma raça nativa e pura, como ela é exclusiva do Brasil, ela não tem em nenhum outro lugar do mundo. Então, é um recurso genético nacional. E aí, como que a gente fez esse trabalho com a raça canela preta? Até 2012, 2014, ela não era tão conhecida. Então, a partir dos primeiros estudos que foram feitos, né, da UFVJM, foi que a gente começou a divulgar os animais. Né? É aquela coisa, que não é visto não é lembrado. Então, a gente precisava levar para a sociedade essa raça nativa, tá? E veja bem, dois conceitos que a gente tem quando trabalha com raças nativas, ter bem aclarados, né?
Nós aqui, eu estou usando o título Produção e Comercialização de Galinhas Canela Preta no Piauí. Por que eu utilizei esse título? Porque o que promoveu essa raça, né, dentro do estado foi a produção e a comercialização dela. Então, o projeto ele trabalha com a parte de conservação. O que é a conservação? A conservação através do uso. Então, eu precisava dar uma utilidade para a raça, para ela poder sair do risco desconhecido de extinção, porque é isso que ela estava. No ano de 2012, 2014, quando nós realizamos as primeiras pesquisas, ela estava na classificação da FAO em risco desconhecido de extinção. E como que eu ia tirar esses animais desse risco desconhecido de extinção? Estimulando a produção delas e estimulando o consumo delas. Porque a partir do momento que tem gente querendo consumir os ovos dela, querendo consumir a carne dela, eu vou estimular, consequentemente, o produtor a produzir. Então, tem o produtor e tem o consumidor. Então, vai produzir em quantidade, logo, esses animais eles sairiam desse risco desconhecido de extinção, e assim aconteceu, né? Qual foi a estratégia que foi utilizada? As mídias sociais, e as diferentes mídias sociais, tá? Aqui vou mostrar para vocês. Nós temos um Instagram da raça, do projeto Galinhas Canela Preta Oficial. Você vai ver no Instagram que tem várias páginas com o nome Galinha Canela Preta, de criatórios e tudo mais. Mas a oficial da raça é essa aqui, Galinhas Canela Preta Oficial. E aqui a gente divulga os projetos com a raça Canela Preta, tá? E tem essa logomarca que vocês estão vendo aqui. Aqui a gente divulga os projetos com a raça Canela Preta, e aí, além do Instagram, nós buscamos as mídias, as TVs de canais abertos. Aqui no Piauí, nós temos 6 TVs de canais abertos que têm programas rurais. Então, a gente foi mandando as pautas para o jornalista desses programas. Hoje, contabilizado, de 2016 até agora, 2025, nós temos 36 matérias televisionadas sobre a raça Canela Preta. Então, se você dividir, né, na quantidade de anos, são muitas matérias por ano que são televisionadas dela. Então, sempre que a gente tem uma novidade, a universidade começou uma pesquisa de doutorado, a gente chama a mídia, a universidade está fazendo pesquisa tal, entendeu? Fez um projeto em parceria com uma instituição, olha, instituição tal e instituição tal fizeram parceria e vão promover a raça. Então, a gente coloca nas mídias. Entendeu? Então, a gente tem que, se é um projeto que eu trabalho, que eu acredito, que eu faço, eu tenho que promover ele, né? E hoje nós vivemos na era da tecnologia, então, tudo que é feito tem que estar nas mídias sociais, faz parte. Então, se for trabalhar com caprinos, ovinos, suínos, faz os projetos, faz as ações, coloca nas mídias. E foi essa a estratégia que nós utilizamos com a raça Canela Preta e deu muito certo. Então, aqui eu mostro o exemplo de um programa chamado Expedição Agro, da Band, né? Que mostra a pesquisa lá na Universidade Federal do Piauí. Aqui um outro exemplo, já no jornal O Dia, né? E aí já é na área de produtor, já é uma reportagem feita aqui no meu criatório, tá? Aqui um outro exemplo, já a Universidade Estadual do Piauí. Os alunos foram aprender a caracterizar a raça, a identificar a raça, né? Eles vão ser o futuro extensionista que vão estar no campo. Então, eles têm que saber que é uma raça Canela Preta no campo. Então, a gente já chama a TV e diz, olha, a gente está ensinando aqui os alunos do curso de zootecnia a descrever a raça Canela Preta, a identificar a raça Canela Preta. Então, tudo que a gente faz, a gente coloca nas mídias. E essa foi a estratégia que deu muito certo, né? Claro que está na mídia, você tem que estar emocionalmente pronto para ouvir parabéns, né? Pessoas felicitando, mas também para ouvir críticas, né? Faz parte, certo? E assim a gente fez, deu muito certo. Além disso, nós temos um grupo de WhatsApp com criadores e técnicos que trabalham diretamente com a raça, e nesse grupo é publicado apenas trabalhos sobre a raça Canela Preta, nada mais além disso. Outra raça nativa? Não, aqui é só Canela Preta, tá? Tudo que tem de novidade, de matéria, inclusive esse momento mesmo eu divulguei lá no grupo, não sei se tem alguém que estava lá no grupo aqui participando da live, mas eu divulguei lá, então tudo que tem de novidades, cursos, a gente coloca lá. E também os produtores, né, eles
empolgados com suas criações, quando eles têm ovos, quando tem pintos, aí eles dizem, estou tendo ovos e pintos disponíveis, ou quando está procurando quem é que tem, chama no Prevê, tira dúvidas, sabe? Um grupo bem interessante. E nós temos um outro grupo do WhatsApp, né, mostrei aqui a imagem do grupo, que é composta por mim, é composta pelo professor Marco Jacó e pelo professor Santos, né? Então, a gente, nós nos dividimos e nós idealizamos os projetos e buscamos as parcerias, né? O Santos, hoje, através do Instituto Federal do Piauí, é quem coordena os projetos de extensão com a raça aqui no Piauí, né? A Universidade Federal, ela tem encabeçado aí, a UESP, a Universidade Estadual, também tem encabeçado as pesquisas com a raça, né? E a Embrapa, ela vem desenvolvendo o trabalho junto aos produtores. E quando eu falo Embrapa, eu estou falando de Marco Jacó, né? E aí ele vem fomentando a criação da raça, buscando sempre desenvolver instrumentações produtivas na área de produtores, né? Trabalha também, digamos, com a extensão, com a transferência de tecnologia, na realidade. E aí, dentro das estratégias de produção e comercialização que nós utilizamos para conservar a raça canela preta, nós trabalhamos também com a questão da promoção culinária, né? E aí, a canela preta, ela já foi tema do Enchef Brasil, não sei se algum de vocês já vieram assistir, do Enchef Piauí, do Masterchef Brasil e de outras ações, né? Teve também o Enchef Minas Gerais, que já teve lá pratos com canela preta. Teve o Semiárido Show ali em Petrolina, Pernambuco, que também já teve pratos canela preta. Inclusive, essa primeira imagem aqui é do Semiárido Show, tá? Que é a apresentação do prato, né, com a canela, que é o que identifica, né, ali a raça, a cor da canela preta, a fava, que é nativo aqui da região, e o ovo da galinha. Então, uma apresentação, né, com o prato típico, com tudo que é produzido na região, né? E aqui nós temos outra imagem, e outras imagens que foram produzidas pelos chefes. Então, isso é chamado de promoção de agregação de valor. Então, nós não nos limitamos às redes sociais, Instagram, WhatsApp e as mídias. A gente também foi atrás dos chefes, certo? E rotineiramente a gente vai atualizando, a gente vai buscando as N possibilidades, né? E ainda dentro da promoção culinária, a raça canela preta, ela foi a primeira raça de animal do Brasil a ser reconhecida como uma semente crioula pelo o movimento Slow Food Brasil. O movimento Slow Food é um movimento internacional, né, mas ele tem a representação aqui no Brasil, que busca a produção de comida limpa, né, e também crioulas, seja animal ou vegetal. E trabalha muito com a parte vegetal, mas a parte animal, a canela preta abriu aí as portas. Depois disso, já veio o gato curraleiro pé duro mais recente, reconhecido como semente crioula brasileira, reconhecido de forma internacional, né? Mas iniciou-se aí com a raça canela preta, tá? E também tem a revista, né, Culinária Caipira do Brasil, ela teve uma edição só sobre a raça canela preta, contando a história da raça, dos pratos que é feito, de um criador específico. Então, a gente tem buscado bater em todas as portas que a gente possa promover. E também, né, aqui nós temos o turismo rural, né, e aqui é o sítio da TT, que ela fornece lá a galinha canela preta, e ela põe no cardápio, galinha canela preta, tem um pouco aqui da história da raça e o preço, né? E aqui tem um restaurante Matisse, né, que é uma rede até, que fornece a galinha canela preta e ele põe no cardápio, galinha caipira canela preta, para a pessoa saber que está comendo uma canela preta, né? E aí tem o preço. E aí nós temos iniciativas, né? Nós falamos até o momento de iniciativa de promoção em mídias, né? Agora nós vamos falar do fomento da raça no Piauí através de projetos. E aí nós tínhamos uma iniciativa que foi até o governo anterior estadual, que foi o governo do Wellington Dias. Nesse novo governo, ele não manteve essa iniciativa que era das câmaras setoriais. Mas através dessa iniciativa das câmaras setoriais, a canela preta, ela foi reconhecida como patrimônio histórico, né, cultural e genético do estado do Piauí. Uma lei estadual,
que reconheceu ela, que deu esse reconhecimento em virtude do impacto que a raça é dentro do Estado, né? E também não só reconheceu como raça, como hoje a gente tem o Dia Estadual da Raça Canela Preta, que é o dia 27 de outubro, que foi o dia que a lei foi reconhecida, assinada, né? E nós temos também a capital da raça Canela Preta, que é a cidade de Queimada Nova, né? Por que Queimada Nova? Porque Queimada Nova foi o município que foi historicamente relatado que tem o maior quantitativo dessas aves de forma nativa natural, né? Tudo isso reconhecido através desse projeto de lei estadual e foi uma articulação via Câmara de Avicultura e Assembleia Legislativa do Estado. Além disso, nós temos outros projetos por outras instituições. Aqui eu só citei alguns, mas são muitos mesmo, com prefeituras, com ONGs, com instituições de ensino. Não dá para citar todos, mas eu citei alguns. Nós temos o IFP na difusão da raça canela preta. Esse projeto do IFP é bem interessante. Ele já tem outros projetos que, só exemplo, no município de José de Freitas, introduziu a raça em 200 famílias lá, pequenos produtores. Mas a gente ressaltou esse aqui porque é um projeto que é para crianças. Então, ele fez, como vocês veem na imagem, rústico, né, um galinheiro bem pequeno, e lá colocou 10 galinhas e um galo, né? E aí as galinhas põem os ovos, né? Enfim, e aí serve para ensino didático. Então, os professores de matemática vai lá dar aula e, de alguma forma, usa a galinha, a professora de ciência também, certo? E aí teve um momento que os pais foram lá e no pátio os alunos apresentaram o que eles aprenderam com esses animais, e apresentando sempre que a raça nativa é do Piauí, a canela preta. Porque a gente entende que a gente não tem como mais mudar a visão do exemplo dos órgãos públicos que existe hoje. Né? Quando a gente fala de raça nativa, quem já está há 30 anos trabalhando aí em órgãos públicos, eles não querem investir em novos conhecimentos, se atualizarem, para criarem projetos voltados para raças nativas. Então, a gente entende que quem vai fazer isso é a nova geração. Por isso que tem que ser ensinado, por isso que a professora está tendo essa iniciativa com vocês, porque vocês serão a nova gerações que estarão nesses órgãos e que vão fazer projeto e executar projeto nessa temática. Tá? Então, a gente pensou além, vamos nas crianças, né? Porque isso vai despertar nas crianças também a vontade, né? O desejo, conhecer pelas ciências agrárias, fazendo um curso de agronomia, de veterinária, de zootecnia, porque nesse projeto, além das galinhas, né? Tem também as hortas e tudo mais, e são escolas urbanas, não são rurais, tá? Então, trabalhando aí com as crianças. Semelhante, um projeto desse foi implantado em escola aqui de Teresina, uma escola, uma das melhores, privada, né? Com crianças também, com aves, para que as crianças elas tenham acesso do que é uma galinha, do que é uma ave, porque é capital, né? As crianças que moram em prédio, quando que eles vão ter acesso a esses animais, né? Então, a escola ela teve a iniciativa de montar uma mini fazenda. Aí, nessa mini fazenda, colocou lá as galinhas canela preta. Então, a gente está trabalhando aí também a parte das crianças, para elas já saberem que existe essa raça, tá? E também, já tem 4 anos que foi criada a Associação de Criadores da Raça Canela Preta do Semiárido, né? Nós temos bastantes criadores, eu sou criadora, mas eu estou aqui no entorno de Teresina, aqui não é semiárido. Os criadores originais, né, eles são do semiárido, e essa galinha é incrível, como essas galinhas se desenvolvem bem no semiárido. Aqui, eu faço o maior esforço com ração balanceada, e cuidando dessas galinhas para elas desenvolver bem. E lá no semiárido, essas galinhas, elas são as cores mais lindas do mundo, e a maioria dos produtores nem ração dão para esses animais. No máximo milho. E são as coisas mais lindas que se tem, bem desenvolvidas e tudo mais, né? Então, eu costumo dizer que a galinha canela preta ela é uma raça
ajustada à realidade da agricultura familiar, à realidade socioeconômica da agricultura familiar, e ajustado também à realidade edafoclimática do semiárido. Vocês têm ideia, essas galinhas, quanto mais quente, mais elas produzem, e quanto mais frio, menos elas produzem. Então, o que a gente tem é uma galinha de ovos de ouro, sabe? Por que é uma galinha de ovos de ouro? Porque hoje, quando a gente fala de linhagem especializada, nós não temos nenhuma linhagem que seja especializada na realidade da afroclimática de Nordeste. Todas as linhagens que se tem hoje, elas são adaptadas às condições de climas mais a menos temperado, né? E já a canela preta, não. A canela preta, ela é ajustada à realidade de Nordeste. E o nosso Nordeste, o que predomina aqui para nós é o clima quente, né? Enfim. Então, é um grupo genético que a gente tem muitos trabalhos a fazer ainda. E também, Canela Preta, o projeto Canela Preta, ele trabalha com os produtores do futuro, né? E a gente entende que tem que investir na juventude. Então, coordenado também pelo professor Marco Jacó, né? Se faz rotineiramente em Teresina e no semiárido capacitações com jovens aqui, todos que vocês veem na imagem aqui são técnicos, tá? Que vieram para Teresina receber capacitação de instrumentação produtiva, manejo de chocadeira, né? Enfim, focados com a raça canela preta. Assim, eles vão voltar para o semiárido e vão prestar assistência técnica ou vão produzir, né? Mas investindo também na juventude, pensando aí na sucessão familiar, tá? E aqui é uma capacitação realizada em Oeiras, né, cidade conhecida como Coração do Semiárido. É uma capacitação para produtores e estudantes sobre a raça canela preta e veja como o tema chama a atenção. Tá? Hoje o projeto chegou em uma envergadura que a gente não consegue mais dar conta sozinhos. Então, a gente precisa dos parceiros e, sobretudo, de capacitar técnicos para eles difundirem em rede a produção da raça. E quanto ao futuro da raça, né? A gente tem buscado, como a gente não consegue mais acompanhar os projetos, as capacitações a campo, então a gente tem buscado prestar um atendimento via WhatsApp para os produtores e para os técnicos. Realizamos sempre palestras, reuniões presenciais e muitas virtuais, para ver se a gente consegue atender as demandas, elaborando folders, cartilhas sobre a raça, para facilitar o conhecimento dela, né? Uma vez que a gente não pode estar mais em todos os lugares falando, né? As demandas cresceram. Continuamos a fazer o repasse de aves, né, na economia solidária, para o projeto continuar crescendo em rede. Nós temos a Associação de Criadores do Semiárido, mas agora estamos vislumbrando a Associação de Criadores Estaduais, criadores estadual e, quem sabe, até nacional, né? Então, se tem projeto de crescimento no futuro. A gente está vislumbrando também o site oficial da raça, né? Já estamos caminhando para isso, já está sendo articulado. E temos também outros projetos, né? E mostramos um pouco das ações que foram realizadas com a raça canela preta. A gente sabe que tem várias outras ações, mas o tempo nos limita, né? Mas, assim, todas essas ações apresentadas, elas não foram realizadas por uma única pessoa, por uma única instituição. Foi um conjunto de várias instituições municipais, estaduais, nacionais e internacionais que permitiu que tudo isso acontecesse. Cada instituição, dentro da sua expertise, contribuiu com o que poderia, né, fazer, e assim fez o projeto crescer em rede. Quando a gente fala da raça canela preta difusão junto aos produtores, a gente lembra da Embrapa, trabalha muito com a difusão da raça. Aí tem o IRPA, né, que tem uma atuação na Bahia, no Piauí e no Pernambuco, trabalha muito com a raça canela preta também. Nós temos a Fundação Dom Edberto e a Fundação Santa Ângela, que é quem coordena a rede de escolas famílias agrícolas aqui no Piauí. Temos os institutos federais do Piauí, os institutos federais do Maranhão, temos as escolas famílias agrícolas e as casas famílias agrícolas também do Maranhão, o governo do estado do Piauí, o governo do estado do Maranhão, prefeituras, aí eu vou citar aqui só algumas: José de Freitas, São João do Piauí, Oeiras, e dentre outras, né? Todos esses órgãos aqui, eles trabalham com a difusão da raça, tá? E quando a gente fala de pesquisa, aí nós vemos aí a UFVJM como a instituição que fez as primeiras pesquisas, a Universidade Federal do Piauí, que é a instituição que hoje coordena as pesquisas com a raça canela preta, a Universidade Estadual do Maranhão,
o Instituto Nacional de Investigação Agrária, né, de Portugal, a Universidade de Córdoba, na Espanha, a rede Combiande, né, que é a rede de pesquisadores que se reúne, né, para trabalhar só com as raças nativas dos seus respectivos países, né? E essa rede Combian, ela tem uma reunião anual e cada ano acontece em um país ibero-americano, né? E a raça canela preta, ela está dentro do consórcio Biotic, que é um consórcio da rede Combian. Então, a rede Combian, ela tem vários pesquisadores. Cada pesquisador que trabalha com raça nativa vai trabalhar com uma determinada espécie. Então, exemplo, rede Combian, consórcio Biotic, trabalha só com aves, só com galinhas. Aí tem a rede Combian, aí tem o consórcio dos caprinos, dos ovinos, dos jumentos, dos bois, dos suínos, entendeu? E aí, de todos os países ibero-americanos, você vai encontrar representantes desses países que trabalham só com essa determinada espécie. E aí, quando você realiza um número N de estudos genéticos com a raça, seguindo o protocolo da rede Combian, aí os animais eles são cadastrados no consórcio, e a canela preta ela já faz parte desse consórcio internacional, que é o consórcio Biotic. Mas tudo isso só foi possível aos produtores, né? E aí eu volto ao que eu falei no primeiro slide, ao senhor Basílio, que foi quem descreveu a raça pela primeira vez e fez todas essas instituições se mobilizarem em uma única conversa, numa manhã. Ele jamais imaginou que ia colocar todas essas instituições para trabalharem em prol da raça, que ele descreveu muito bem. Então, todos esses trabalhos a gente dedica aos produtores da raça canela preta. E é isso, gente. Estamos aí no nosso horário, e eu agradeço a todos, né, pela atenção, e agora nós estamos aqui. Perguntas, dúvidas, sugestões, críticas construtivas, estamos aqui à disposição, caso alguém queira, né, perguntar algo, interagir. E é isso, obrigada. Professora Débora, muitíssimo obrigada por sua brilhante palestra. Ela é assim, incentiva a gente, né? Nos dá vontade de trabalhar com isso. Eu coloquei ali no chat, que coisa mais linda, quando você começou a colocar ali a questão de comparando, né, as raças da Bahia lá e a distância genética com relação à raça da canela preta. Falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu vou deixar primeiro o pessoal fazer as perguntas. Eu vi aqui que uma conterrânea sua já colocou, Lucineide Moraes, falou que ela participa do grupo de galinhas Canela Preta, no Piauí. Que legal, seja bem-vinda, Lucineide. Aí nós temos aqui o Fernando Bernardo, que ele é de Angola, e é o que a gente vai assistir a palestra dele na semana que vem. Ele falou o seguinte, que ele queria ter um pouco mais de informação sobre a produção dos pintos, né? Ele está preocupado com a alta susceptibilidade que as linhagens comerciais têm e como que seria isso com os pintinhos da raça canela preta. Bem, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né, em que o Fernando quis direcionar, né? O que a gente pode dizer sobre produção de pintos, existe uma procura muito grande pelos pintos da raça canela preta, a demanda ela é grande. As aves, né, elas têm um alto vigor híbrido, então, de 100 ovos, preconiza-se que 80% o mínimo desses ovos eles sejam galados, né? E por que essa margem de até 20%? É porque a raça canela preta ela não passou por nenhum programa de seleção, por nenhuma pressão de seleção. Então, a gente sabe que pode ter galinha ali que não seja fértil, né? Ela coloca o ovo, ou pode ter algum galo que o sêmen não seja de tanta qualidade, né? Enfim, mas a média de eclosão que a gente tem em chocadeira hoje é em média 70%. Então, a cada 100 ovos incubados, preconiza-se que nascem em média 70 pintos. Então, para uma raça que não tem nenhuma seleção e as tecnologias de instrumentação produtiva para incubação que a gente utiliza hoje, elas não são de altas tecnologias, então é uma eclosão muito boa mesmo. E a canela preta, a gente busca promover ela como raça, a gente não busca afunilar ela para linhagem. Muita gente já tem
proposto, né? Trabalhar ela como linhagem, tipo assim, identificar, trabalhar só pescoço pelado e as maiores pescoço pelado, para a gente ter raça canela preta só para corte, né? Selecionar dentro dos pescoços pelados. E igualmente para postura, mas assim, isso são trabalhos que vão demandar muito tempo, e a linha de pesquisa que nós temos trabalhado no momento é a linha de pesquisa de raça, mantendo aí a diversidade da raça e não afunilando para a linhagem, tá? E ela anda longe da hibridização, não consigo vê-la híbrida nem a um longo período. Né? Eu acho... Bom, eu imagino que Maria Marta quer perguntar. Só concluir aqui, Maria Marta, eu penso que ele perguntou mais com relação à resistência dos pintinhos na primeira, né, essa fase pré-inicial. Ah, certo, questão de mortalidade, né? É até por isso mesmo que eu ministro o curso sobre manejo de pintos, né? Porque é diferente o manejo do pinto caipira para o manejo de linhagem, a exemplo. Os pintinhos de linhagem, eles são menos susceptíveis, eles são mais tolerantes ao frio. E os caipiras não, eles são menos tolerantes aos frios. Então, o que mais mata pinto caipira é frio. Né? Uma vez que a gente está produzindo de forma comercial, a gente não vai deixar a galinha cuidando dos pintos, então a gente utiliza pinteiro. E aí a gente preconiza mortalidade de pintos até 30 dias, é aceitável até 10%. Mas, assim, nessa época mesmo, a gente tem lotes de 0% de mortalidade. Entendeu? Vai depender muito do manejo, mas é aceitável até 10%. São animais resistentes, se você souber fazer o manejo, mas o maior segredo deles é calor, aquecimento. Maria Marta, quer perguntar? Sim, boa noite, parabéns, né, pela palestra, muito bom. Vou abrir a câmera, mas não se assustem, que aqui está 4 graus. E onde é esse 4 graus? Ponta Grossa, Paraná. Ah, meu Deus do céu. Outro mundo. Tem gente do país inteiro aqui, Débora. Ah, que interessante. Muito bom. Então, eu queria ver com você como que vocês fazem para comercializar esses ovos galados, pintinhos, mesmo matriz, né, que você falou que é pouca comercialização, mas a questão sanitária, com o órgão de sanidade de vocês, né, como é que isso é visto aí? Porque aqui nós temos essa dificuldade muito grande com relação a isso, né? Então, qual que é a experiência de vocês? Bem, os meus maiores clientes são de outros estados, tá? E aqui o nosso criatório, ele é dentro da realidade da agricultura familiar. E a lei diz que se você tem até 1.000 aves, o teu criatório é de responsabilidade do estado. Então, para você vender pintos e aves para outros estados, você precisa emitir um documento que se chama GTA, que é um documento que é emitido por médico veterinário, que é o Guia de Transporte Animal. Mas no nosso caso, como o criatório tem até 1.000 aves, quem emite essa GTA é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Então, basta a gente cadastrar o criatório na Agência de Defesa Agropecuária, que é um registro simples, que basta levar o comprovante de endereço, né? E o documento da terra, e lá você declara quantos animais que você tem. Pronto, está registrado o seu criatório. Aí, a partir do momento que você tem registro, é gerado um código do seu criatório. Então, quando eu vou vender, estou mandando para o Maranhão. Aí eu vou lá e digo, emite GTA de tantos pintos, eles foram vacinados de vacina tal, tal e tal, e aí a gente consegue vender de boa. O que a gente não consegue aqui, de forma oficial, vender, é ovos galados. Porque ovos galados, a Agência de Defesa Agropecuária Estadual, ela não consegue emitir GTA, né? Entende-se que o ovo galado já tem uma vida ali, então é uma fonte de contaminação. Então, a restrição de transporte de ovos galados aqui é grande, por isso que eu não trabalho com ovos galados, eu trabalho com pintos, né? Não consigo enviar para outros estados, não de forma legalizada, por correio e tudo mais, tá? E aí, porque quem já emite GTA de ovos galados é o Ministério da Agricultura. E aí a burocracia já é grande, não tem como, né? E também uma forma da gente ver também, porque existe a legislação, né, que obriga, né, que diz que o pinto ele tem que ser vacinado contra a doença de Marek, né? Só que a legislação, ela te dá essa obrigatoriedade para pintos de um dia. A legislação, ela deixa uma brecha.
ela considera pintos a partir de 2 dias de idade, já não é mais pinto, é aves. Aí por isso que a gente trabalha com animais com 15 dias de idade, porque já não é mais pinto, são aves. E aí a gente vacina contra Newcastle, bumboro e bronquite. Mas a vacina de Marek não, porque a vacina de Marek só é vendida para a CNPJ, ela é uma vacina muito cara e de difícil aplicação para a realidade da agricultura familiar, tá? E aí, tecnicamente falando, Marek é uma doença que a gente não teve incidência no Brasil, ela está em legislação, mas pela avicultura industrial, porque manda muito material genético para fora, aí é uma doença de fora e não daqui. Então, não prejudica as pequenas criações e nem as grandes criações, porque não é uma doença da nossa realidade de Brasil, sabe? E assim a gente consegue ajustar a legislação, trabalhando com pintos com 15 dias de idade, que não tem mais a obrigatoriedade da vacina de Marek. E o abate, como é que vocês fazem? Tem Pois abate é. batedor municipal? Não. Aí foi através da Câmara de Avicultura, porque outrora aqui no Piauí se dizia, né, que se abater em casa, tradicionalmente, né, era um abate clandestino. Mas aí, quando a gente teve essa iniciativa no governo anterior de Câmara de Avicultura, a gente discutiu muito com a Agência de Defesa Agropecuária Estadual e com o MAPA, né, que é quem fazem essas fiscalizações. E quando se fala de agricultura familiar, eu não posso dizer que um abate manual ele é clandestino, porque só seria clandestino se eu tivesse um abatedouro municipal e, tendo o abatedouro, eu decido abater em casa. Aí eu estou abatendo de forma clandestina. Mas se não tem abatedouros, onde não há lei, não há transgressão. Entendeu? É a realidade dele, porque quer deixar os animais morrerem de velhos, né? Eles têm que produzir. Então, eles chegaram, né? Eles mesmos chegaram a esse entendimento de não mais pressionar os pequenos produtores por não abaterem em abatedouro, porque se não existe abatedouro, então, respondendo sua pergunta, não temos abatedouros estaduais, não temos abatedouros municipais de aves, eles chegaram a criar um projeto, né, para criar 4 abatedouros dentro do estado, mas aí mudou o governo e foi para a gaveta esse projeto. Mas tinha recurso garantido, chegou a fazer licença ambiental, doação de terreno e tudo mais, mas ficou por isso mesmo. Esse novo governo não continuou as atividades da Câmara, que era para a gente continuar insistindo, né, buscando a implantação, porque faltava só, enfim, o recurso, porque já está tudo pronto, mas esse novo governo não continuou com essa iniciativa, então fica parado, né? Então, como é que acontece hoje? Pequenos produtores, ou eles abatem manualmente mesmo, de forma tradicional, o que aqui nós temos são vários abatedouros privados, né, industriais. Aí esses industriais, a gente paga uma taxa e eles recebem as aves e abate para a gente. Aí geralmente a taxa varia de R$ 2 a R$ 5, a depender do abatedouro. Tá? Obrigada. Por nada. Eu tenho que agradecer a Maria Marta também, que ela já vai fazendo umas perguntas assim que eu já queria também tirar dúvida. Tem uma pessoa aqui no chat, que é o Joamir Silva, ele está parabenizando por sua palestra, e ele pergunta, ele falou que quer saber se tem criadores aqui no Ceará, porque ele tem interesse em comprar. Você sabe se tem? No Ceará, eu sei que tem o de Crateús, na cidade de Crateús, no Ceará. Tem um e o criatório dele é razoável, né? E aí, a partir dele, eu sei que ele está difundindo para outras pessoas, mas a partir dele, se já tem outros dentro do Ceará criando, eu não sei. Mas sempre que alguém do Ceará me pede contato, eu passo o desse criador em Crateús. Você pode deixar o contato dele aqui no chat para a gente? Deixa eu lembrar o nome dele bem aqui, para me buscar na agenda. Só um minuto, mas eu deixo sim, eu vou procurar aqui. Tá. Selvina está perguntando aqui qual a alimentação utilizada para os pintos e as matrizes. Bem, para os pintos, a gente utiliza a ração pré-inicial, que é aquela ração farelada que parece farinha de puba, né? Porque a gente preconiza, assim, se você cria de forma comercial, que nem eu vendo pintos. Então, com 15 dias, eles têm que estar empenados, bem desenvolvidos e tudo mais. Então, eu utilizo a ração pré-inicial, apesar de eu preconizar uma criação de sistema agroecológico, a opção pela pré-inicial se dá pela ela ter o coccidiostático na composição dela,
que é um antimicrobiano que evita que esses animais eles desenvolvam diarreia. E tem sido assim, o resultado tem sido excelente. Mas os pequenos produtores do semiárido, nem todos usam ração pré-inicial. Eles utilizam mais mesmo o xerém e insetos, cupim e outros tipos de insetos, que eles pegam e jogam ali para os animais. E eu digo para vocês que desenvolvem muito mais do que eu com a minha ração pré-inicial aqui, tá? Enfim, eu consegui aqui o contato, eu vou botar no chat. Tá bom. Enquanto isso, eu vou fazer minha pergunta, se alguém mais quiser se manifestar, enquanto isso eu faço minha pergunta. Bom, eu já admiti aqui para todo mundo que não é a minha área mesmo de atuação, que essa questão de raças nativas, eu vim conhecer sobre esses projetos quando eu vim aqui para o Ceará, e não tem nem 2 anos que eu estou aqui, né? Então, realmente, eu estou engatinhando. Provavelmente tem mais pessoas aqui que entendem do assunto do que eu. Só que eu vejo a importância disso, né? Eu fui alertada, especialmente por você, Débora, que me conquistou com a história da galinha preta, da canela preta, e eu estou vendo essa importância, né? Quando eu falo a importância, não é só uma importância de, poxa, isso é importante, que legal que Débora está fazendo isso, mas não, me colocando como uma professora da medicina veterinária da região do Cariri, e a responsabilidade da universidade de estar contribuindo com isso, né? E a gente não vê, pelo menos até então, eu não encontrei nada aqui no Ceará com essa perspectiva de identificação de raças cearenses, né? Então, que alguém comece, mesmo que eu não me especialize nisso, mas pelo menos eu começo a conquistar alguns alunos meus aqui, já estão com vontade de trabalhar com isso, já estou fazendo a parceria com vocês, fazendo parceria com a Embrapa, fazendo parceria com a Federal Rural de Pernambuco, a professora Janaína, que esteve aqui na semana passada, né? Na semana passada, retrasada, que ela esteve falando sobre raças nativas também. E nisso a gente vai usando o equipamento da universidade para poder fazer esse trabalho maravilhoso. Mas, como uma leiga no assunto, a minha pergunta é, até para que todo mundo aqui que está participando possa vislumbrar essa possibilidade também. Logo quando você começou a contar a história, você falou do Marco Jacó, que ele teve a sensibilidade, eu acho que é esse o nome, a sensibilidade de perceber isso no criador de agricultores familiares, né? A sensibilidade de reconhecer o saber daquele agricultor, que ele tinha as galinhas, falou, essa aqui não é canela preta é assim. Então, assim, reconhecer esse saber, né? Valorizar esse saber, e trazer isso para a pesquisa. O que você recomendaria que nós, aqui no Cariri, tivéssemos de sensibilidade, que exercitasse a nossa sensibilidade para perceber essas possíveis raças cearenses? Que conselho você daria para a gente? Primeiramente, as regiões, vocês visitarem as regiões que instituições, pessoas não teriam interesse em visitar, porque seguramente seriam essas regiões que teriam animais mais conservados, né? Então, são regiões de mais difícil acesso, não é reuniões em torno de grandes cidades ou capitais e tudo mais. Essa é a primeira dica, né? E a segunda é, sempre que visitar uma comunidade, estudar a história dela e dos animais. Primeiramente, a história, como foi que surgiu, qual é a característica, qual é o nome, sabe? História, até porque quem define sobre raça é a FAO. E a FAO, ela diz que quem determina uma raça é o produtor. O que as instituições fazem é validar o que o produtor diz. Segundo a FAO, não é um estudo genético que eu faço, não. Tem que ter a afirmativa do produtor. Aí, depois do produtor, é que vem os estudos, né? Já quando a gente vem para o Brasil, para o Ministério da Agricultura, quem reconhece raças de animais aqui é o Ministério da Agricultura. E a canela preta, exemplo, ela não é reconhecida como raça pelo Ministério da Agricultura. Ela é reconhecida pelo produtor, ela é reconhecida internacionalmente por vários órgãos, né? Mas pelo Ministério da Agricultura, não. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura, ela não tem portaria
para reconhecer raça de nenhum tipo de aves no Brasil. Ela só tem portaria para linhagem, para raça não. Então, é tão somente por isso. Mas o Ministério da Agricultura, ele diz que para reconhecer uma determinada raça, ele precisa de um estudo genético fenotípico, ele precisa de um estudo genético, ele precisa de um estudo fenotípico do grupo genético, precisa do estudo genético, ele precisa de uma associação, e ele precisa de um livro genealógico. Tudo isso a gente já tem da raça canela preta, mas não pode dar entrada para reconhecimento, porque ele não tem portaria. Aí tem que já trabalhar com senadores para mudar a legislação e tudo mais, já é mais uma burocracia. Mas o que eu quero dizer para você pegue o conceito de raça da FAO, porque ela é quem... as leis nacionais têm que se basear na FAO, né? E a FAO, ela diz que é o produtor que reconhece e que descreve uma raça. Então, chegar nas regiões de mais difícil acesso, tem grande probabilidade de ter grupo genético ali e fazer levantamento histórico. É o primeiro passo. Aí, depois disso, aí vem os outros estudos, formar núcleo de conservação, multiplicação, mas tem que fazer primeiro esse levantamento. Aqui eu não botei para vocês, mas a gente encontrou em Santo Inácio um produtor que cria a raça canela preta há mais de 30 anos. Ele foi o presente de casamento que os pais dele deu para ele, né? E desde então ele tem, e não perde o grupo genético, não perde a raça, e a gente tem um vídeo, né? Só que o tempo era pouco, não tinha como colocar, dele relatando, contando a história dele. Então, são essas percepções, né? Esses primeiros momentos gravados em vídeos e tudo mais, que a gente tem que diagnosticar, e claro, mais a percepção do pesquisador, né, ali do professor. E aí, ressaltando o Marco Jacó. O Marco Jacó, ele teve essa sensibilidade, porque ele fez especialização em conservação de recursos genéticos. Tem uma especialização em conservação de recursos genéticos, a gente está na segunda turma aqui no Brasil, junto com o pessoal da Universidade de Córdoba, da Espanha, né? Mas o Marco Jacó, ele fez a especialização na Espanha, ele foi lá fazer, foi quase 2 anos, e lá ele aprendeu muito, né? Que o pessoal da Espanha, lá de Córdoba, respiram raças nativas, né? E aí ele aprendeu muito e aplicou esse aprendizado no Brasil. Então, assim, uma oportunidade muito boa é fazer um pós-doc lá em Córdoba também, porque é diferente. Aí lá é uma universidade que tem programas de pós-graduação só com raça nativa, uma universidade de veterinária, biologia, zootecnia só com raça nativa. É um mundo diferente nosso, daqui do Brasil. Então, eles abrem muito para pós-doc com brasileiros, né? Eles vivem aqui também, o grupo lá da Rede Combian, e a aproximação com eles ajudaria muito também, até porque eles têm todos os protocolos para identificar campo, os estudos que devem fazer, os marcadores que você tem que utilizar, enfim, network de grupos que já têm bastante experiência com isso. É uma outra sugestão, no caso para professor, né? Enfim. Maravilha, perfeito. Eu espero que Maria Indaiara, minha orientanda de TCC, tenha prestado bastante atenção nisso, nas comunidades mais distantes, já visitar os indígenas aqui. Maravilha. Tem mais alguém que tem alguma pergunta, gente? Aparentemente... Maria Marta. Pode falar, Maria Marta. Posso aproveitar e fazer mais uma? À vontade. Parasitas, como é que vocês têm aí? Como é que trabalham? Porque a gente aqui teve a criação de galinha caipira, né? Colonial, que nós chamamos aqui para o sul, Sim. né? E começou a aparecer muito endoparasita, sabe? E aí, como é que é aí? Lógico que é diferente, mas queria ver a sua experiência quanto a isso. A questão dos endoparasitas, ele se dá mais em regiões de clima mais ameno, né? Então, com certeza, vocês têm clima mais propício, mas aqui a gente tem também. E aí a gente trata com produtos naturais, né? E também o grupo genético, ele é mais resistente, né? Você tem que ver isso também. Eles são menos susceptíveis às doenças, né? Então, a gente trabalha com os protocolos de vacinação, que já é mais para bactérias e vírus, né? E a questão dos parasitas, né? Endoparasitas, verminoses, a gente trabalha com fitoterápicos,
né? E com fortalecimento de sistema imune. Aqui mesmo no período chuvoso, eu passei o inverno, o período chuvoso todo sem nenhum animal morrer, nem pintos e nem aves adultas, criadas no sistema caipira. Mas o que a gente faz? Fortalece o sistema imune deles com os fitoterápicos. Então, eu colocava água com limão em todas as águas desses animais no período chuvoso. E aí não desenvolveram gripe, resfriado, nenhuma doença. Então, fortalecer o sistema imune deles, e a gente também utiliza estratégias naturais para evitar os parasitas, né? Que é da folha da bananeira, o caule da bananeira, semente de algumas de abóbora, de mamão. Todos esses são antiparasitários, né? E tratam até parasitas, se for o caso. Mas a gente utiliza mais naturais. A gente faz mais ou menos nessa linha também aqui, né? Então, estamos no caminho. Aí a gente só preconiza que quando iniciar, você sabe que aqui o período chuvoso aqui inicia em janeiro, né? Então, em dezembro, todos os nossos animais passam por uma vermifugação química. É o único momento que a gente utiliza o remédio de verme químico mesmo, esse que a gente compra na casa agropecuária, para os animais, teoricamente, entrarem no período chuvoso limpos. E aí a gente só mantém com os fitoterápicos durante o período chuvoso. Mas mesmo sem controle de OPG? Não, para rebanho total, então. Total, a gente não faz essas análises mais específicas, não. Tá ótimo. Obrigada. Nada. Professora, tem mais pessoas interessantes. Pode falar, Haroldo. Não, só para esclarecer um pouco para a menina na fala da professora, não é curso de genética, é conservação de recurso genético. O curso não é focado na genética, é na conservação, tá? A nomenclatura. Não trabalha parte genética puramente, né, professora Débora? Isso, é conservação de recursos genéticos. O Fernando está interessado em fazer o curso de conservação de recursos genéticos, Débora. É porque a menina colocou lá em conservação genética, né, lá no chat, e aí... Certo, certo. Esse de conservação de recursos genéticos, ele é um curso 100% EAD, tá? E o certificado, ele sai com a nomenclatura do Brasil e da Espanha, tá? E a primeira turma, ela está iniciando agora, e é 1 ano e meio. Aí depois desse 1 ano e meio, a gente lança edital novamente, né? Mas a gente vai mantendo informado. É um curso muito importante, né, para quem quer se aprimorar aí na área, né? Inclusive, nessa turma agora, a gente está com discentes de 9 países, né? Porque a gente pega os países espanhóis, que falam espanhol também, português e espanhol, né? E aí, Porque quando tiver... pelo que a professora Olímpia falou, né, que eu sou da primeira turma, seria a Universidade da Espanha, México, Portugal e o Brasil, né? Saía com esses 4 países juntos, né? E o Instituto Federal Baiano como intermediador. Isso, isso a certificação, né? Mas discente tem de vários países. Mas os computadores é esse... Oi, o Fernando está pedindo o contato. Qual é o contato que ele pode ter, se é o seu, para poder tomar mais conhecimento sobre esse curso e como que ele faz para receber as informações desse curso? Posso passar o meu e eu passo da professora Olímpia, que é a coordenadora do curso aqui no Brasil. Né? Ótimo, coloca no chat também. Tá bom, Fernando? E você está convidada, Débora, a poder assistir a palestra do Fernando na semana que vem, no dia 2. Qual dia? É quarta-feira, dia 2. À noite também, né? Isso, no mesmo horário. Pois pronto, eu vou fazer de tudo para participar. Já vou estar de férias, porque esses últimos tempos, esse último mês, né? Final de período é muito corrido. Aí tem TCC de alunos, que eu peguei 4 orientação. Aí é bem intenso, mas sexta-feira encerra, né? Teoricamente, a gente entra de férias. Aí já vai estar mais tranquilo. Ótimo. Então, tá bom. Eu quero te agradecer mais uma vez, Débora, por sua disponibilidade de estar aqui conosco durante 2 horas, que foi extremamente interessante, esclarecedor. E vamos manter nossa parceria aí, tá bom? Fortalecer essa parceria. E eu espero você me dar o ok para poder levar mais uma turma aí para conhecer a galinha canela preta. O ok já está dado.
Ok, já Uai, está. pode mesmo? Pode Você falar que sim. pode, a gente vai. Porque agora em minha turma, aquela turma eu tinha só 8 alunos e 5 puderam me acompanhar, né? Não, 3 puderam me acompanhar. E agora eu tive que abrir vaga extra na turma de avicultura alternativa para o semiárido. Eu estou com Olha, 29 alunos agora interessados É? no assunto. Então, ninguém vai segurar o Ceará, não, viu? vamos aí, vamos dar força para essa turma. E eu tenho o projeto nosso de Cariri Caipira, já tem gente que, inclusive, está participando do curso aqui, que está na fila esperando abrir vaga para ser voluntário no projeto, para poder mesmo? participar. Estou Ué, animada. bom, muito bom. Pois a gente, professora, está à disposição e eu lhe agradeço muito pelo convite, agradeço pela compreensão também, né, no aguardo do nosso retorno e dizer que a gente está à disposição para somar, crescer juntos. E aos discentes aqui presentes, a raça nativa, quem ir para essa área é o futuro, tá? No mundo das tecnologias, é tecnologia trabalhar com raças nativas, tá? Porque a gente está passando aí nesses extremos climáticos e as novas linhagens que precisaram ser desenvolvidas, mais resistentes aos desafios climáticos que estão surgindo no mundo, os genes delas estão nas raças nativas. Então, a gente precisa conservá-las, né, para dar para elas, porque a raça nativa, eu costumo dizer, a gente não vai alimentar o mundo com a produção de uma raça nativa, né? Não tem como eu querer alimentar o mundo com a canela preta. Contudo, se a canela preta deixar de existir, o mundo pode passar fome, porque as linhagens, a tecnologia, por mais que seja desenvolvida nos dias de hoje, ainda não se conseguiu criar genes, né? Então, os genes de resistência estão nas raças nativas. Toda linhagem especializada que você vê hoje no mundo, ela saiu de uma raça nativa de algum lugar. Então, a gente precisa preservar, conservar essas raças para garantir alimentos para os nossos netos e bisnetos no futuro, né? Então, isso é tecnologia. Maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns. Ó, palmas. Obrigada, Débora. Um beijo grande para você. Até mais a Até todos. a próxima oportunidade. Até mais, Tchau, gente. Beijo. pessoal.